No devocional de hoje, vamos abordar o que é sofisma, que o apóstolo Paulo relata nesses versos. 2 Coríntios 10, 4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, derrubarmos raciocínios, que é sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levamos cativos todo pensamento à obediência a Cristo. Segundo Aurélio, sofisma é o argumento ou raciocínio concebido à ilusão da verdade, que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna, inconsciente, incorreta e deliberadamente enganosa. De acordo com a palavra de Deus, é quase a mesma coisa. É um argumento que parece correto, mas induz ao erro e ao engano. Se erguer contra o conhecimento de Deus para que a pessoa não conheça o Deus da verdade. Este conceito derruba argumentos alinhados aos céus, trazendo a queda para aqueles que buscam a Deus. E tudo isso está acontecendo e imperando no mundo atual, dentro das instituições, igrejas e escolas, trazendo pensamentos que parecem bons e argumentos que parecem ter propósitos perfeitos, como se aquilo fosse verdade, mas que induz as pessoas ao engano e ao erro, com um único objetivo de derrubar raciocínio, pensamentos alinhados aos céus. Por exemplo, eles transmitem uma ideia, um comportamento, uma ideologia, até as pessoas começarem a pensar: eu acho que este conceito está certo. Deus é amor. Se Ele é amor, nada é proibido. É usado muito a estrutura da lógica totalmente humana. Sofisma é se levantar contra todo o conhecimento de Deus e seus princípios. Outro exemplo: mas o Deus que eu creio não é assim. Ele nos aceita como somos, como preferimos ser, porque idealizam Deus próprio deles. Temos exemplos de pessoas assim também no meio artístico. Artistas que se achegaram a Deus, mas superficialmente não se entregaram a obedecer regras e princípios. Temos um caso recente da artista Andressa Urach. Na verdade, ela se entregou a uma instituição e não verdadeiramente a Cristo. Ela criou um sofisma em sua mente que, se ela desse tudo o que tinha, Deus iria dar a ela o dobro. E na prática não funciona assim. Deus não é um Deus de barganha, mas de compromisso, fidelidade e cruz. Não é porque recebemos Deus dentro de nós e que tudo ocorrerá às mil maravilhas. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas vença-os em meu nome. É uma guerra e não é do dia para a noite que vamos vencer esta guerra. Deus irá tratar conosco todos os nossos pecados, irá nos quebrar como vasos de barro e nos construir de novo. E isto leva tempo, é um processo, pois o pecado habita em nós desde o jardim do Éden. Por isso, é o mal dos séculos. Isto também aconteceu no jardim, quando a serpente falou para Eva: você não vai morrer. Se provar do fruto proibido, você será conhecedora entre o bem e o mal. A serpente não mentiu. Ela usou a palavra, que é a verdade, para incumbir a mentira dentro da verdade. Muitas pessoas estão vivendo assim, achando que o que lhes foi ensinado é a verdade, mas é a verdade mascarada com a mentira, enganando as pessoas a viverem uma vida cristã, desviando-as da verdade. A maioria das pessoas dizem crer em Deus, dizem ter Deus, mas não vivem a vida abundante, porque lhes falta o conhecimento. Hoje estou colocando aqui a síntese mais usada pelo inimigo da nossa alma, uma estratégia que parece inocente à luz dos nossos olhos, mas que pode levar muitas pessoas a perderem a salvação, e a maioria delas estão dentro do sistema cristão. O sofisma está em cada atitude, olhar, palavras, ações, sentimentos.
líderes enganando as pessoas com a verdade mascarada dentro de uma mentira. E muitas pessoas estão tão carentes da verdade que elas se envolvem nisto. Muitas vão à casa do Senhor para cumprir um ritual, para agradar alguém ou para agradar a si mesmo, para receber algo. Queremos barganhar com Deus e com Deus não tem barganha. Ou você é ou você não é. Não existe meio termo. Deus conhece o pensar de cada um e o caminhar de cada um. Não se trata de beleza, não se trata de riqueza, não se trata de uma boa oratória, não se trata de um bom estudo, não se trata de nada disto, mas Deus quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não se trata somente desta artista, mas de muitos outros que vieram a Deus e deram depoimentos que se decepcionaram com as instituições religiosas, porque os sofismas estão nos enganos que o inimigo criou dentro das ideias, idealizando um Deus minúsculo para essas pessoas. Algumas delas deram um depoimento recentemente que se decepcionaram com os cristãos, mas na verdade isso são desculpas, porque elas queriam servir um Deus que elas também idealizaram. E quando se deram conta dos princípios ensinados nessas instituições, elas fugiram daquela comunidade, não quiseram se aliançar com as pessoas que a ensinaram. Elas até abriram a boca para dizerem que o Deus delas não é isso que pregam, ou não é aquilo que vivem, não concordam com o estilo de vida, que são verdadeiros princípios de Deus. Elas querem uma liberdade que não condiz com a palavra de Deus. Essas mulheres parecem estar felizes, mas seus estilos de vida não condizem com a verdadeira felicidade. Essas artistas influenciam jovens através da mídia, derrubando raciocínios aliados aos céus. E no lugar de entenderem quem é o Deus da Bíblia, elas modam essa geração que é Deus conforme os desejos de seus próprios corações. Por isso, nos versos 4 de 2 Coríntios, Paulo diz: em levarmos todos os nossos pensamentos cativo à obediência ao que Cristo nos ensinou. Quando fazemos isso, podemos até questionar, mas encontramos em Deus e na busca de sua palavra a resposta de Deus para os nossos corações aflitos. Quando não nos exortamos através da palavra, o nosso caminhar com Deus ficará sem domínio próprio e viveremos sob o domínio da carne, nos convencendo que tudo é normal. Esse inimigo é tão ardiloso que convence as pessoas a não se darem conta do engano em que elas estão inseridas. Olhem os pensamentos delas. Eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, cumpro com o meu dever, ajudo pessoas. O Deus que eu acredito não vai deixar nada de mal me acontecer. Elas se convencem de que, sendo uma pessoa boa, elas têm Deus. O sofisma é algo que parece correto, mas induz aquela pessoa cada vez mais ao erro e ao engano. Esse inimigo é tão ardiloso que essas pessoas não se dão conta do engano em que elas estão inseridas. A galera aí fora criaram conceitos sobre Deus que elas mesmas produzem. Criam um senso do que é justiça, amor, juízo, do que certo ou errado. O errado é o certo e o certo é errado. Eles dizem, Deus é amor, mas amor sem princípios, fazendo com que o pecado seja algo natural. Se perdem em princípios e se afundam tanto que o pecado não lhe traz consciência e nem consequências. Isto é tão sério que elas perdem a noção de propósitos, direção, vivem sem rumos e infelizes. Sodoma e Gomorra estava infundada nestes tipos de pensamentos. E o nosso mundo caminha de mal a pior. A queda se dá quando não conhecemos a Deus de verdade, trazendo a ruína humana.
O inimigo tem trabalhado nesta geração, levando as pessoas a não viverem o sobrenatural de Deus por causa desses sofismas, a desobediência, a falta dos princípios, regras. As pessoas se definem em seus próprios pensamentos e conceitos, não condizentes com os de Deus, e o pecado a convence que tudo o que ela faz é algo natural. É uma maquiada com argumentos verdadeiros, deixando-as convencidas de que tudo o que aprenderam, ouviram está correto. Instinto de religiosidade, mas sem obediência à palavra de Deus. Praticam rituais a Deus, dizem crer em Deus, mas não sabem o que é cruz, não entendem o sacrifício da cruz, que Cristo ama o pecador, mas não ama o pecado que ela pratica. Não entendem ou não querem entender que para ganhar os céus é necessário nascer de novo da água e do Espírito, serem novas criaturas e deixarem o velho, respeitar o corpo que é templo do Senhor e não casa para habitar o pecado, que somos luz e não trevas. Luz é verdade, conhecimento, vida, divindade. É o Cristo dentro de você e ele não compactua com o pecado. Trevas é quem não crê, não obedece e permanece no pecado. Andar na luz é ter direção, é ter propósito. Andar nas trevas é estar perdido e sem rumo. Julgo desigual que afasta a pessoa de Deus. Ela pode até crer, mas não obedece. Que o Senhor tenha misericórdia de nossa geração. Que o Espírito Santo de Deus venha habitar em cada um de nós, destruindo todos os sofismas de nossas mentes, de nossos corações. Amém?